Uma pesquisa política mostra claramente a relação entre o Congresso Nacional e a Presidência da República. Começa agora Brasília Já. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas. Olá, amigos. Tudo bem? Vamos começar esse conteúdo hoje levando para vocês números que revelam muito do que nós aqui diariamente já falamos com vocês. Uma pesquisa do Instituto Genial Quest trouxe uma informação que só reforça a necessidade do governo federal, em especial o presidente Lula, melhorar a sua relação com o Congresso Nacional, sabendo, como vocês aqui diariamente ouvem de nós, que tem uma figura que hoje detém grande parte desse comando, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, vamos iniciar aqui, eu e o Rodolfo, com um pouco desses números. A pesquisa Genial Quest, que foi publicada ontem, ela traz números que são, para nós, muito importantes do ponto de vista da análise política. Por exemplo, para 40% dos deputados federais, o cumprimento de acordos, ou seja, o que é combinado entre o Congresso e o governo federal, como emendas parlamentares, enfim, até cargos como a famosa reforma ministerial, são fundamentais. Portanto, quase metade dos deputados federais considera a questão de fazer acordo uma necessidade. E hoje a gente tem visto a reclamação de Arthur Lira muito nesse sentido. Pois é, que não cumpre os acordos e tal, está aguardando a questão da mudança ministerial, da entrada do líder do PP, André Fufuca, e do deputado Silvio Costa Filho no governo. Isso ainda não aconteceu e isso então gera essa irritação, porque realmente a ética, né, se é que a gente pode chamar assim, mas vamos lá. A ética política. A ética política, né? Ela é muito baseada nisso, no cumprimento dos acordos, né? Então, realmente, esse é um grande problema. E aí você vê, né, Rodolfo, aqui pelo outro corte da pesquisa, que a Quest traz que 35% dos deputados federais aprovam o governo Lula, mas que para 33% a gestão é negativa. E você fez mais um corte ainda na pesquisa que demonstra essa relação especial com o Centrão, né? Pois é, então, quer dizer, esse primeiro número mostra o seguinte, é um empate, né? Quer dizer, o percentual daqueles que consideram o governo positivo é praticamente o mesmo dos que consideram o governo negativo. E aí, voltando à questão do Centrão e voltando ao Arthur Lira, fica claro o seguinte, como hoje é esse grupo que define, porque para esse grupo especificamente, os deputados que se dizem de centro, 34% avaliam a gestão como positiva e 56% avaliam como regular. Ou seja, se a grande maioria, 56%, avalia como regular, isso mostra que o humor desse centro, ele oscila. Ora está com o governo, ora não está com o governo, que é o que a gente verifica nas votações, né? E que depende justamente do que o primeiro número mostra, a questão do cumprimento de acordos. Esse grupo ele vai de acordo com o que foi entregue por parte do governo. E aí mostra essa dificuldade do governo, por ser um governo de esquerda, como realmente é um Congresso mais à direita, e um Congresso chamado conservador, porque 71% dos deputados federais, por exemplo, são contra as famosas pautas chamadas conservadoras, como legalização do aborto, a questão de porte de armas e inclusive privatizações. Portanto, é uma tendência de um Congresso conservador que precisa de cumprimentos de acordo e o governo que não tem feito este lado, com o Arthur Lira, que é um cara complicado. Exatamente. Do ponto de vista da negociação, deixa claro isso. Por isso a gente vê, com relação a esse outro dado, que é o seguinte, o governo consegue negociar a maioria em questões econômicas, que aí existe uma associação ali entre os interesses do governo, interesses do mercado, interesses do mundo empresarial, aí vai. Mas quando a pauta é mais de esquerda, não vai. E aí vem, inclusive, essa questão com relação a esta relação governo-Congresso, porque para 41% dos deputados federais, a relação do Congresso com o governo Lula é negativa. 41% é um número alto. E 24% apenas avaliam como positiva essa relação. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, você até tem um percentual maior daqueles que dizem que acham que o governo é positivo. Mas quando se trata dessa relação, ou seja, e essa relação implica isso mesmo, cumprir acordos, fazer o que eles querem,
né, aí o número aumenta, o percentual aumenta de forma significativa para aqueles que acham que a relação é negativa. Então, nesse momento, a gente está no limiar dessa coisa, aguardando o presidente Lula resolver a questão ministerial. Então, essa pesquisa, ela exatamente mostra o cenário que a gente vem aqui falando sempre. Quer dizer, se o governo não cumprir os acordos com o Centrão, se o governo demora a fazer essas coisas, o Centrão reage e não bota nada para votar. Essa situação de paralisia que hoje a gente está vivendo, a pesquisa reflete muito bem isso. Perfeito, Rodolfo. Você conseguiu levar para quem está do outro lado exatamente em cima dos números o que é a vida real. E aí, para a gente encerrar, só para se ter uma noção, como de fato alguns setores são influentes no Congresso Nacional. Para 77% dos deputados federais, portanto, por quem compõe a Câmara dos Deputados, 77% é um número altíssimo. Eles declaram claramente que o setor mais influente nas decisões do Congresso Nacional é o setor do agronegócio. Pois é. E aí, só emendando uma última questão que é importante e que tem a ver com isso, 72% dos deputados defendem a exploração de petróleo na Amazônia. Para você ver que tem relação. Diretamente. Então, quer dizer, isso é um Congresso conservador lidando com um governo de esquerda. E aí é lógico, né? O curto-circuito acontece com frequência. Se o presidente tiver habilidade, que em outros governos já mostrou que tinha, ele pode reverter isso. Agora, se ele não mostrar essa habilidade em pouco tempo, de fato ele se compromete o próprio projeto. É isso aí. E tudo fica parado como a gente está vendo agora. E a gente encerra esse conteúdo de hoje com essas informações, levando para você o bastidor e a informação do poder em Brasília. É isso aí, gente. E sempre aquele pedido que é importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, porque isso é muito importante para a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Muito obrigado, até amanhã.